Seguindo, então, a expressão que nós deduzimos aqui, ela vai ser utilizada para escrever uma expressão para o centroide. Qual a diferença fundamental? Aqui nós temos uma expressão para centros de gravidade. Então, o centroide é a posição média de uma distribuição de áreas. O centro de gravidade é a posição média de uma distribuição de pesos. Então, a única variável que muda é o peso. Assim, nós podemos escrever o seguinte: o somatório dos xi vezes a área I vai ser dividido pelos somatórios da área I. Então, observem que é a mesma expressão com a substituição de P por A, porque agora falamos de área. Quando nós pensamos em Y, nós temos exatamente a mesma coisa, mas agora falamos de uma posição média Y. Então, essas posições aqui são as posições médias ou centroides das áreas simples individuais que compõem os elementos. E para isso nós vamos ver aqui um conjunto de figuras. Também eu vou acrescentar aqui antes uma informação, que X, I e Y, I, isso é o centroide de forma simples. E aí o que nós chamamos de forma simples são essas formas aqui. Temos outras, mas eu peguei as principais. Então percebam que o ponto roxo é o ponto do centroide, mas nós temos aqui, daqui para cá, figuras planas, e essas duas últimas figuras espaciais. Então isso vai mudar um pouquinho, né? Quando eu penso numa figura espacial, uma figura plana, na figura espacial eu tenho o centroide das áreas individuais e o centroide do volume. Então nós temos umas pequenas diferenças aqui. Eu vou fazer, na verdade, de outra cor. Vou colocar de azul o centroide do volume e de roxo o centroide das áreas individuais. Então, vamos pensar o seguinte: quando eu olho para uma circunferência, o centro da distribuição de áreas, a posição média da distribuição das áreas é exatamente o centro dela. Quando eu olho para um quadrilátero, no caso aqui um quadrilátero quadrado, nós temos que o encontro vou fazer de outra forma. Vamos dizer que o encontro das duas diagonais do quadrado é o ponto médio. Então, eu fiz aqui até muito próximo. Quando nós olhamos para um quadrilátero agora retângulo, nós temos também que o encontro das duas diagonais ele é também o ponto médio dessa figura. Quando eu penso agora em um triângulo, ficaria até difícil desenhar aqui, porque no triângulo eu tenho o encontro das sevianas. Então, quando três sevianas se encontram, e aí como sevianas eu tenho altura, bissetriz, mediana e outras. A mediatriz também é uma seviana. Então, quando eu tenho um encontro especificamente de 3 sevianas, mas de um tipo delas eu vou ter
o centroide desse triângulo. Bom, embora o que nós vamos avaliar aqui vai ser o encontro das três medianas, né? Assim, quando eu tenho a seviana que parte do vértice de um triângulo e vai até o seu ponto médio, que é exatamente a mediana, isso vai nos dar o centroide. Então essas figuras, assim, é lógico que eu não vou conseguir desenhar aqui do ponto médio, né? Isso vai ser muito difícil. Mas tentando fazer isso, eu tenho três lados no triângulo e desses três lados partem três retas. O encontro delas vai nos dar aqui o ponto que é a seviana. Eu vou fazer essas retas, mas depois eu vou apagar, porque essa eu não vou conseguir dar muita especificidade na sua posição, né? Então aqui eu tenho três retas que partem dos vértices do triângulo e vão até os pontos médios das arestas. O encontro dessas três retas é o centroide do triângulo. Então, toda vez que nós tivermos esses encontros, nós temos o centroide. Aí essas retas aqui eu vou apagar porque eu não garanto nem que o ponto que eu fiz está no local correto e nem que essas retas correspondem a isso. Mas uma coisa que é interessante no triângulo é o seguinte: eles têm uma característica, principalmente quando eu penso num triângulo como este aqui, que eu vou dizer que é um triângulo retângulo, mas realmente, né, pelo meu desenho aqui, tem que estar um pouquinho mais alto esse ponto. Então, ok. Então, eu tenho uma característica aqui que é o seguinte: 2/3 do lado menor e 1/3 do lado maior. Essa é a posição do centroide. Então, o lado mais distante, onde o triângulo vai diminuindo a sua área, são os lados que o centroide vai se afastar. O centroide tende a ficar mais próximo desse ângulo de 90 graus. Então, 1/3 da altura de baixo para cima ou 2/3 de cima para baixo. 2/3 da esquerda para a direita ou 1/3 da direita para a esquerda nesse triângulo, né? Lembrando que eu posso virar ele, fazer diversas coisas. Quando eu olho para um triângulo esse triângulo aqui, embora não seja ainda equilátero, mas isósceles, ele tem uma característica que é o seguinte: em X o centroide vai estar na metade da distância, mas em Y ele continua mantendo essa característica daqui. Agora, quando eu penso em cones, isso muda. Então, no cone, eu vou traçar a reta aqui por dentro dele mesmo. Então, no cone a gente vai ver o seguinte: eu tenho aqui 3/4 da altura. E aqui eu tenho 1/4. Então, a relação muda. E no cilindro, o cilindro é regular, então metade para cima, metade para baixo. Mas aqui nós já pensamos em centroides de volumes. Mais do que isso, ainda vale a pena uma discussão que é referente à determinação dessas figuras. Nós podemos determinar de forma muito específica quais são as suas posições. E até para isso é possível modificar essas equações que eu apresentei aqui em cima para uma equação mais geral. E essa equação mais geral é aquela equação na qual eu tenho agora integrais no lugar de somatórios. A partir disso, então, eu posso escrever aqui da seguinte forma:
a posição x é dada pela integral de x de a dividido pela integral de dA. Da mesma forma, a posição em y vai ser dada pela integral de y dA, que nós também podemos escrever na forma dx dy, e pela integral de dA. Então essa é a forma mais geral para encontrar esses valores. E eu falo isso porque nós temos diversas dessas figuras. E aqui eu coloquei uma tabela com 3 páginas que nós temos uma diversidade dessas figuras. Mas nós podemos calcular isso. Então, o cálculo vai usar uma interpretação integral. Então percebam aqui na nomenclatura, os x y' são centróides que nós estamos chamando aqui de x-til. A área dada por A, e esses i's são momentos de inércia. Momentos de inércia é o capítulo 10, então agora não é nossa preocupação, mas nós vamos avaliar aqui os x e y. Então observem que eu tenho um quadrado, e o centroide do quadrado está na metade, né, da sua altura e na metade da sua distância horizontal. Então, B sobre 2, metade de B, e H sobre 2, metade da altura. Quando eu olho para um retângulo, ele tem a mesma característica. Então, embora isso aqui não é exatamente um quadrado, né, é mais um retângulo também. No triângulo, nós temos aquilo que eu comentei. A altura dividido por 3. Então, olhando de baixo para cima, H sobre 3, mas em x ele colocou de uma forma diferente. E eu vou modificar essa forma um pouquinho mais ainda. Nós já falamos sobre isso em capítulo anterior. A posição x do centroide de uma figura que nós calculamos numa questão de poço, ela é dada pela coordenada x de A mais a x de B mais a x de C dividida por 3. E a posição y é dada exatamente da mesma forma, só que agora com a coordenada y de A, com a y de B e com a y de C dividido por 3. Então, observem o seguinte. Qual é a altura de A? E eu vou colocar da seguinte forma. Ó. Esse ponto é A, esse aqui é o B e esse aqui é o C. Qual a altura de A? É 0. Qual a altura de B? 0. Então, só C tem altura. E qual a altura de C? O próprio H. Por isso eu tenho isso daqui. Agora, qual é a posição de A no eixo? Se eu colocar um eixo aqui, é 0. B vale B e C está em alguma distância aqui, C. E aí eu tenho então só B mais C, mas ainda divido por 3. Então percebam que essa daqui é uma fórmula reduzida e não é legal. Porque dependendo da posição que você estiver no eixo, ó, observa que se o eixo estiver aqui, agora eu tenho posição para A. A agora não é mais 0. Então, utilizem essa visualização. Tá? Isso aqui não dá erro. Isso aqui é basicamente uma média. O centroide de um triângulo é dado pela média das coordenadas x e das coordenadas y. Essa é a forma mais inteligente de você pensar isso. E vai valer para os outros triângulos também. A diferença é que nós vamos provar essa fórmula. Então, pensem no seguinte. Eu vou começar aqui de cima, porque provavelmente eu vou ocupar essa folha aqui quase toda fazendo isso. E deixa eu ver se consigo modificar. Consegui afastar um pouquinho para a gente começar a fazer esse cálculo. Então, qual é a ideia? A posição x, vou fazer ela bem aqui para cima. A posição x de um centroide, ela é dada pela integral de x dA dividido pela integral de dA. A integral de dA é muito tranquila porque é a própria área. Mas a integral de x pode nos causar algum problema. Nós vamos fazer esse cálculo para o triângulo 6. Então, vou colocar aqui que nós estamos fazendo isso para o 6. E aí, observem o seguinte. Para fazer esse cálculo, quem é x aqui que nós precisamos... Ou melhor, nem quem é x, mas
qual é a variação em y que nós temos? Né? Essa é a pergunta. Para realizar esse cálculo, nós precisamos de uma equação. Então, no lugar de usar dA dx, nós vamos fazer uma substituição aqui. E agora nós vamos usar o seguinte. X vai ser dividido aqui também por uma função que depende de x vezes o dx. Então é isso que nós vamos fazer. Embaixo eu tenho a mesma coisa, uma função que depende de x vezes o dx. E aí por que eu posso fazer isso? Porque dA é dy dx ou dx dy, tanto faz. Quando eu substituo dy por uma função, né, afinal de contas f de x é igual a y, que é igual a uma função de x. Então eu estou substituindo isso daqui, criando o diferencial em torno do dx e utilizando a própria função. Então a partir disso, o que nós temos? Nós precisamos criar uma função para esse triângulo. Então observem que, como eu já comentei com vocês sobre funções do primeiro grau, nós conseguimos aqui traçar um eixo. Então aqui eu tenho o eixo x, aqui eu tenho o eixo, ou melhor, aqui eu tenho o eixo x, aqui eu tenho o y, e o coeficiente linear é o próprio h. Então h é onde a função corta o eixo. E qual é o coeficiente angular dessa função? É ΔY sobre ΔX. Então, mais ΔY sobre ΔX. Só que ΔY é o quê? É 0 menos H. Então, vou separar isso aqui. Então, eu tenho 0 menos H. E ΔX eu tenho B menos 0. Assim, eu tenho, então, que o coeficiente angular é menos H sobre B e a variação acontece em X. Então, a partir disso, nós determinamos qual é a função que nós vamos utilizar. E aí eu vou fazer o cálculo separado. Primeiro, nós vamos calcular aqui X vezes a função H menos H sobre B. De x, dx, e nós ainda precisamos de um intervalo. Nós vamos integrar isso de 0 a b, porque esse é o intervalo de x, né? Começa aqui em 0 e vai até b. Então esse é o intervalo que nós vamos utilizar. A partir disso, então, eu preciso multiplicar primeiro, e aí eu tenho aqui hx menos hx² sobre b e faço a integração em dx. Bom, essa integração é simples, né? Então eu tenho hx² sobre 2 menos hx³ sobre 3 vezes b. E o intervalo de integração aqui, ele vai de 0 a b. Então, substituindo 0, anula tudo. Substituindo b, nós temos o seguinte. hb² sobre 2 menos hb³ sobre 3b. Então, da segunda, eu tenho aqui uma simplificação, e aí eu fico com hb² sobre 2 menos hb² sobre 3. O denominador comum é 6, a primeira vai dar 3, a segunda vai dar 1, então eu vou ter 1 sobre 6 de hb². E aí eu tenho meu primeiro resultado. Então, 1/6 de hb². Agora, então eu vou colocar aqui um ponto, essa foi a primeira integral. Agora eu tenho a segunda. Talvez isso tudo caiba aqui, né? Deixa eu tentar. Pior que a figura vai atrapalhar.
Aí depois eu arrumo isso. Então vamos fazer a segunda. Então, seguindo para a segunda, ela vai caber aqui agora. Nós temos ali y, f de x, y dA, ou melhor, a integral de dA vezes a integral de f de x dx. Agora, esse f de x é h menos h sobre b vezes x dx. E o intervalo de integração também é de 0 até b. A partir disso, então, nós temos a integral que vai ser simplesmente o hx. Então, eu tenho hx menos hx quadrado sobre 2b e no intervalo de 0 a b. Aplicando esse intervalo, nós vamos ter aqui 0, 0 e b vai substituir os x. Então, eu tenho hb menos hb quadrado sobre 2b. Então, o b é simplificado e sobra hb menos meio hb, que vai dar hb sobre 2. Com isso, então, nós recuperamos o resultado da integral. Então, eu tenho aqui esse primeiro resultado e esse segundo resultado. Recuperando a nossa integral, que é o x igual à integral de x dA dividido pela integral de dA, nós temos hb quadrado sobre 6 dividido por hb sobre 2. O que vai acontecer aqui? H simplifica com H. B simplifica com quadrado. O 2 vai subir. Então, eu vou ter 2b sobre 6. E isso vai ser igual a b dividido por 3. Se nós voltarmos aqui, b dividido por 3. É lógico que cada vez que você for procurar um centroide, você for fazer essa conta toda, né? Não tem condições. Mas, às vezes, nós vamos ficar em dúvida de algum centroide ou outro. E se não for possível procurar, você pode calcular sem problema nenhum. Basta criar uma equação e realizar esse cálculo. Se a figura for composta, nós criamos diversos desses cálculos. E por que eu falo isso? Observem agora o centroide de um trapézio. Então, não é algo tão trivial, não é? Nós precisamos fazer esse cálculo. A circunferência, né, dada... A circunferência nem aparece aqui, porque é exatamente no centro dela. E tem outra figura que nós vamos calcular para ter pelo menos 2 cálculos, né? Esse daqui eu creio que a gente faz em algum exemplo. Então, nós vamos calcular aqui 1/4 de círculo, porque no círculo completo é fácil saber a posição, né? Tá no centro. Mas e no meio círculo? Qual é a posição? X é no meio, não há dúvida. Mas e y? Observem qual que é a expressão para y. 4r sobre 3π. Não é algo muito intuitivo. Quando nós olhamos para o 1/4 de círculo, é a mesma expressão. Só que agora o x apresenta essa posição também, porque antes o x estava no meio, o centroide era exatamente no centro, né, entre as duas partes. Agora, no 4 de círculo, isso já não é tão intuitivo. Então, nós vamos fazer esse cálculo exatamente para o 4 de círculo e observar como isso funciona. Por 2 motivos. Primeiro, nós não vamos usar coordenadas retangulares. Então, esse é um dos motivos que eu vou realizar esse cálculo aqui também, para vocês perceberem como isso funciona. Da mesma forma que antes, então essa figura aqui é a figura 11. Nós vamos fazer então para 11. Nós calculamos ali antes uma função
E dessa vez nós precisamos também de uma função. Mas antes da função, vamos escrever qual é a integração, né? É x dA, integral de dA. Quando eu penso em dA, como é um círculo, vale a pena a gente pensar em coordenadas polares. Então, dA é ρ d θ. Esse é o dA de coordenadas polares. E a partir disso, se a gente pensar em coordenadas polares também, x é ρ cosseno θ. E é exatamente isso que nós vamos usar. X é ρ cosseno θ. A partir disso, então, ρ d ρ é x e dθ corresponderia ao y. A partir disso, então, essa nossa integral passa a ter a seguinte forma. Ou melhor, vou escrever aqui. Então, considerando isso, nossa integral passa a ter a seguinte forma. Ρ cosseno θ, ρ dθ, dividido pela integral de dA, que aí é apenas ρ dθ. Então, com essas informações, nós podemos proceder ao cálculo, faltando apenas uma informação. Qual é o intervalo de integração? O ρ nós não temos, então nós vamos ficar em função do próprio ρ. E vocês vão perceber que não há problema nenhum nisso. Mas o dθ, na verdade eu vou até fazer uma modificação aqui, né? Quando nós vamos para polares agora, na verdade é uma integração dupla. Nós temos duas variáveis aqui diferenciais, né? Tem esse detalhe importante. Aqui, não necessariamente nós usamos integrais duplas. Vocês viram que na anterior eu não usei integração dupla, mas poderia ter usado também. Mas enfim, o que acontece com o intervalo de integração? Nós temos o intervalo de integração, eu vou chamar aqui de Δρ. Ele vai de 0 até ρ. Então, ou melhor, ele vai de 0 a r. R é o valor do raio, né? Cadê o círculo aqui? Então, eu tenho o raio r, então eu vou de 0 a r no meu intervalo de integração. Agora, o dθ precisa ter um cuidado. Ele vai de 0 a π sobre 2. Então, eu tenho ali meio círculo. π sobre 2 corresponde a 90 graus. Então, esse é o meu intervalo de integração. Dessa forma, vamos fazer em duas partes de novo. Começando pela integral mais difícil, que é a dρ dθ. Assim, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou integrar de 0 a π2, de 0 a r, de ρ cosseno de θ, mas aí eu já vou multiplicar. Ρ vezes ρ vai dar ρ quadrado. Então, ρ quadrado cosseno de θ dρ dθ, que é uma integral muito simples. Cosseno de θ pertence à integração em dθ. Então, eu só integro ρ, que vai dar ρ ao cubo. Então, eu tenho aqui a integral de 0 a π2. Aqui no meio eu tenho o ρ ao cubo sobre 3. Que vai ser avaliado de 0 a r. E depois eu faço a minha integração aqui de cosseno de θ dθ. É lógico que o resultado aqui vai ser r, né? Então, r ao cubo sobre 3. E assim nós continuamos a integração, então, considerando agora r ao cubo sobre 3 como uma constante. E aí eu vou integrar de 0 a π sobre 2 de cosseno de θ dθ. A derivada do seno é o cosseno. Então, a integral de cosseno é seno. A partir disso, então, eu tenho aqui que r ao cubo sobre 3 seno de θ vai ser avaliado em 0 e π2. E aí nós temos o seguinte. Seno de π2 é 1. Seno de 0
é zero. Então, o que nós vamos obter daqui vai ser r ao cubo sobre 3. Agora, da segunda, nós temos o seguinte. Eu tenho 0 a π2, 0 a r de ρ de θ. Então, fazendo o ρ, eu tenho ρ ao quadrado Então, eu tenho aqui ρ quadrado de 0 a r de θ. Depois eu tenho r, ou melhor, aqui, ρ sobre 2. Então, r quadrado sobre 2, que vira uma constante agora, vezes a integral de 0 a π2 de θ. Essa integral vai dar θ. Então, eu tenho aqui r quadrado sobre 2 vezes θ, onde θ é avaliado de 0 a π2. Isso quer dizer, então, que eu vou ter aqui r quadrado vezes π sobre 2. Então, eu vou ter r quadrado vezes π dividido por 4. Ok. Agora nós vamos resolver essa integração aqui de cima. Simplesmente substituindo. Então, da primeira, eu tenho r ao cubo sobre 3. Da segunda, eu já vou inverter ela. Eu tenho πr quadrado dividido por 4. Então, o 4 fica em cima e o πr quadrado fica embaixo. Então, simplificando os r's, eu tenho aqui que o meu resultado vai ser 4 vezes r dividido por 3π. Voltando aqui, 4r dividido por 3π. E esse é o resultado para x. Se nós fizermos a mesma conta para y, não muda muita coisa, né? Na verdade, é basicamente a mesma coisa. Então, ok. Esse foi um extra para nós podermos pensar no que é a integração para determinar um centroide. E aqui eu coloquei, de novo, né, sobre o primeiro momento de área. Então, eu posso colocar esse primeiro momento de área em duas formas, né? Uma forma integral, que seria o x dA, que também pode ser interpretado como x dx dy. E uma outra forma para esse momento de área, o primeiro momento de área, seria a integral de y dA, que é igual à integral de y dx. Eu vou até mudar o intervalo de integração, vou colocar assim, dy dx. Eu não vou escrever isso porque gera uma confusão e é muito desnecessário gerar essa confusão. Mas eu vou comentar. Vocês vão pegar alguns livros. O nosso, por exemplo, ele não escreve momento, né? Mas isso aqui é um momento. Isso aqui é um momento de área. E eu vou colocar assim, ó, MY. Então, comece a perceber a confusão. Você vai calcular o centroide em x, mas você vai usar o momento de y. Só que o momento de y usa o x. E aí depois você vai dividir pela integração de dA. Eu não uso essa nomenclatura porque isso gera confusão. Vocês podem perceber que o nosso livro não usa essa nomenclatura, né? Por que isso é assim? Porque o momento de x vai ser a distância em x vezes a área, né? O momento em y vai ser a distância em x vezes a área. Por isso que o x dA é o momento em y e o y dA é o momento em x. Só que eu não vou usar essa nomenclatura porque isso vai gerar uma confusão. E por isso, bons livros não usam, né? Livros que têm nomenclaturas confusas de forma desnecessária acabam usando. Então, eu estou fazendo esse alerta para vocês tomarem cuidado